Gente, eu acho que com o tempo a gente aprende que nem todo mundo quer o bem da gente, quer a prosperidade da gente. No passado, eu confesso a vocês que eu era inocente em relação a essa coisa de amizade, de ter amigos. Eu achava, eu tinha certeza que todos eram meus amigos e queriam meu bem. Só que eu estava enganada, redondamente enganada. E diante da inocência, eu acreditava nisso, cegamente. Eu não via maldade. E com o tempo, a gente vai vendo que a gente estava enganada. Pelo menos eu vi. Com o passar do tempo, as pessoas foram se mostrando quem de fato elas eram. As máscaras foram caindo. Eu confesso a vocês que eu fiquei assim muito triste com muitas coisas que envolvia as amizades na minha vida, os falsos amigos, né? Porque na verdade eu achava uma coisa e era outra. Então assim, eu estava rodeado de cobras. A verdade é essa. E diante da minha inocência, eu abri minha casa, abri a minha vida, falava de tudo, das minhas intimidades. E nem imaginava que por trás de muito desses falsos amigos, muito deles queria me ver assim na miséria. Literalmente na miséria. É bom que essas coisas acontecem, é bom que a verdade ela vem à tona para a gente mudar o rumo das coisas, mudar muitas coisas na vida da gente. E eu sou um tipo de pessoa que eu falo para vocês, comigo a coisa ela acontece de atravessado uma vez só, não precisa duas. Eu aprendo em uma única vez. Quando as coisas começaram a ser mostradas, as próprias pessoas se revelavam quem de fato elas eram, eu fui eliminando da minha vida, um a um, sem arrependimento nenhum, porque na verdade eu estava rodeada de pessoas invejosas que não queria a minha prosperidade, não queria a minha felicidade, torcia contra tudo. E por esta razão que eu falo para vocês. Com o tempo a gente vai vendo, porque ninguém consegue ser uma pessoa que ela não é por muito tempo. E assim as coisas foram se sucedendo na minha vida. Isso tudo aconteceu na época que eu tinha meu ateliê de costura, então assim, eu tinha muitos amigos, né, entre aspas, muitas pessoas que estavam próximas a mim, e eu abria minha casa, abria minha vida, sabe, gente, assim, eu não era uma pessoa como eu sou hoje, reservada, mais na minha, eu era muito assim, de confiar nas pessoas, em vizinhos, amizades, então assim, para vocês terem uma ideia, sabe, a casa da mãe Joana era bem isso que a minha casa era, infelizmente. E eu também cheguei à conclusão que trabalhar na casa onde a gente mora também não dá certo. Primeiro porque a gente não tem privacidade nenhuma. Eu acho que o local de trabalho tem que ser fora da onde você mora. É o que eu acho, tá, gente? Devido às minhas experiências. Eu não tinha privacidade nenhuma, sabe assim? As pessoas iam na minha casa a hora que bem queria, na hora que bem entendia. E com o vizinho, então nem se fala, porque pegou amizade, aí já virou na intimidade, na intimidade já virou na bagunça, já virou na falta de respeito. Então, assim, por isso que eu falo para vocês,
a minha casa virou praticamente um rendezvous, digamos assim. Eu falo rendezvous, gente, porque virou mesmo, sabe? Era um entra e sai, além dos clientes, né, que eu atendia no ateliê, mas virou um entra e sai de amigos, supostos amigos e vizinhas, né? Muita intimidade com os vizinhos, então assim, eu não tinha privacidade, tinha liberdade, e todo mundo sabia da minha vida de ponta a ponta, sabia de tudo. E eu fui muito, mas muito prejudicada com isso, sabe? E por conta disso, a gente aprende. Eu aprendi. Eu acho que a coisa na minha vida, ela sempre foi assim. Quando eu quebro a cara, é uma vez só para nunca mais. Nunca mais. Isso eu falo para vocês. A coisa comigo não precisa acontecer 2, 3, 4, 5 vezes. É uma única vez. Aconteceu uma única vez. Eu já vi que aquilo me prejudicou de várias formas. Gente, eu corto tudo. Eu paro com tudo. Eu dou um basta em tudo. Tiro tudo da minha vida sem pensar. Sabe? Sem pensar, sem remorso, sem nada. Porque uma vez que me prejudicou, vai ter a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez e por aí vai. Diante de tudo que havia me acontecido, então eu falo para vocês que eu era rodeada de muitas cobras na minha casa que se aproveitaram de toda a minha confiança para fazer a minha caveira por trás, com fofoca, com rolo, com tudo. E eu vou contar um fato aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, quando eu falo que os falsos amigos, né, que eu tive, que eu era rodeada de cobras, vocês vão entender o porquê. Eu vou trazer um exemplo aqui. Claro que tem muitos mais outros, mas eu vou trazer um para vocês entenderem. A minha casa, gente, era assim, era muitos amigos, vizinho, né, vizinhas, assim, muitas vizinhas. E tinha bastante pessoas que eu considerava que eram meus amigos, minhas amigas. E eu sempre gostava de receber para um almoço, para um jantar, para um lanche da tarde. E uma certa vez eu decidi programar um jantar e convidei algum desses amigos que estava sempre na minha casa, né? Então eu fiz o jantar para eles e convidei, né? E todos compareceram. Gente, estava indo tudo tão maravilhoso, né? Mas olha só como que a coisa é, né? Eu acho que quando a pessoa quer o mal da gente, por si só, ela cai em contradição no que ela fala. Então, diante da mesa ali, né, o jantar, durante o jantar ali, todo mundo conversando, né, e em seguida já ia servir o jantar, e de repente, um desses amigos, eu terminando de colocar a mesa, arrumar tudo, sabe o que ele fala para mim, gente? Todo mundo ali batendo papo, né, naquela conversa descontraída, e eu no fogão já terminando de colocar as coisas sobre a mesa para servir o jantar, e ele falou para mim assim, né, acabei de colocar as coisas na mesa, sentei na mesa, e ele falou em tom de brincadeira, sabe assim, vai vendo, gente. Em tom de brincadeira ele falou para mim: eu ainda quero te ver morando embaixo de uma ponte. Gente, mas vê se tem fundamento um negócio desse. Você acha que isso é brincadeira? Uma pessoa falar isso para você, depois brincar e tudo, tentar consertar a situação? Porque na hora que ele falou aquilo, todo mundo ficou assim, sabe, assim, em choque com o que ele falou. E eu, gente, na hora que ele falou que ele queria me ver
morando embaixo de uma ponte, na hora eu levantei e falei, põe esse daqui para fora. Saia da minha casa agora. Expulsei, gente. Literalmente assim, eu expulsei da minha casa. Porque ali, na minha frente, ele realmente se mostrou quem ele era. E ele realmente disse qual era a verdadeira intenção que ele queria sobre a minha vida. Então, eu não pensei duas vezes, eu escorracei mesmo da minha casa para a rua. Porque uma pessoa que está com você fala isso na tua cara, que quer te ver morando embaixo de uma ponte, gente, mas nem de brincadeira se fala um negócio desse. Sabe? Então, por conta disso, e por conta de vários outros acontecimentos, que eu fui tirando estas pessoas da minha vida. Como eu falei para vocês, isso tudo acontecia na época que eu tinha meu ateliê, né? Eu trabalhava, o ateliê era na minha casa, então, enfim. Depois que eu me mudei de lá e tudo, que eu fechei o ateliê, diante de tudo que havia me acontecido, diante de todas as experiências que eu tive, com rolo, com fofoca, com vizinhas, com amigos, amizades falsas. Depois que eu me mudei daquela casa e vim para onde eu estou hoje, gente, eu nunca mais abri a minha vida e a minha casa para ninguém. Principalmente para vizinhos, né? Vizinhas, vizinhos. E amizade, dá para contar nos dedos as amizades que eu tenho. No fundo, eu agradeço tudo que eu passei, todas as coisas ruins que aconteceram, porque eu aprendi a lição. E hoje em dia minha casa é sagrada, sabe? Minha casa é sagrada, não é qualquer um que eu recebo aqui. Intimidade com vizinha, nem pensar. Eu passo, falo, oi, bom dia, boa noite, cumprimento só e pronto, acabou. Amizade, não perdi amizade assim, com vários desses amigos. A amizade continua, mas é do portão para a rua, sabe assim? É na rua, falo, quando eu encontro na rua, confesso, falo um pouco, não falo da minha vida mais, converso um pouquinho só, uns 5, 10 minutinhos, depois eu já saio fora, sabe? Então, eu fiquei uma pessoa mais reservada diante de tudo que eu passei, né? E eu aprendi a lição. Então, nem todo mundo quer o bem da gente, nem todo mundo quer a prosperidade da gente, a felicidade. Tinha muita gente que estava torcendo contra tudo isso para mim, na minha vida. E, como eu falei, as máscaras foram caindo, né? As pessoas, por si só, elas foram se revelando quem elas eram. E por conta disso, eu fui eliminando uma a uma. E não tenho arrependimento, sabe, nenhum. Porque a pessoa que não acrescenta, a pessoa que não é verdadeira, a pessoa que não quer o seu bem, não quer a sua prosperidade, com certeza, gente, ela vai amarrar a tua vida, ela vai te fazer você dar um passo para frente e 5 para trás. E sem contar também que eu fui muito prejudicada também pelo lado da magia, porque até meu nome foi parar num terreiro de macumba por conta de inveja. Então vocês vão vendo que tipo de pessoas que estava frequentando a minha casa que se dizia meus amigos. Por isso que eu falo para vocês, sabe, gente? Hoje em dia eu tomo muito cuidado, eu sou muito atenta com os sinais, sabe? Eu acho que nem todo mundo quer o bem da gente, nem todo mundo quer ver a gente bem. Infelizmente, tem pessoas que são mesmo mau caráter, falsas, que não passa de verdadeiras cobras, né? E por conta disso, hoje em dia eu sou assim, bem reservada na minha,
E a vida segue para todo mundo, não é verdade? Hoje em dia eu tomo muito cuidado com essa coisa de falar demais. Às vezes a gente se empolga, a gente está feliz, a gente quer compartilhar, falar dos nossos planos, das nossas conquistas, e, na verdade, isso acaba provocando muitas coisas ruins para a gente mesmo, por a gente querer compartilhar, por querer falar. Hoje em dia eu não falo nada, eu sou uma pessoa muito, muito reservada mesmo. Eu não abro mais a minha intimidade sobre os planos que eu quero fazer, que eu tenho, e receber na minha casa muito menos. Então, essa foi a minha experiência, né, com as amizades falsas. Eu eliminei todas na minha vida, todas, não ficaram uma. E é isso. E se você também passou por uma situação assim, faça o mesmo que eu fiz, porque eu tenho certeza que você vai caminhar para frente. Depois que eu fiz isso, gente, a minha vida foi só prosperar. Olha como que vocês, olha só como que é o negócio, né, para vocês verem. Quando tinha esse bando em volta de mim, nada fluía, as coisas não fluíam, as coisas não aconteciam. Depois que eu dei um basta em tudo, acabei com tudo, as coisas começaram a fluir na minha vida, começaram a se manifestar, acontecer. Então, a experiência que eu tiro disso é que realmente eu estou no caminho certo. E é isso, o vídeo acaba agora. Um beijo para vocês e até mais.